Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado e, em primeiro lugar, naturalmente, agradeço a disponibilidade do Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial para estar presente nesta comissão e prestar os esclarecimentos que, pelos vistos, são mais que essenciais, porque há deputados aqui que não acreditam naquilo que é a realidade dos números da execução do PRR, numa matéria que é absolutamente fundamental para o país e para os portugueses, que são os fundos europeus e dos quais depende, em boa parte, um conjunto de investimentos públicos essenciais para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. Sr. Ministro, como saberá, foi publicado no dia 15 de maio o relatório do Conselho de Finanças Públicas sobre a execução orçamental do ano passado e que veio confirmar aquilo que nós todos conhecemos e que o PS mais uma vez quis aqui dourar a pílula, dizendo perentoriamente que Portugal ficou aquém da meta estabelecida para 2023 na execução do PRR, executando apenas 61,8% da meta definida para esse ano, o que significa um desvio de mais de 2 mil milhões de euros na aplicação do plano, face à previsão orçamental de António Costa para 2023. O PRR tem uma dotação de 22,2 mil milhões de euros para realizar 44 reformas e 117 investimentos, que têm que ser aplicados até 2026. Como já referiu na sua intervenção inicial, há muita obra para fazer e todos sabemos que os concursos para as empreitadas, se não forem lançados até o verão, não permitirão que no outono se consiga iniciar a construção de toda a obra que está planeada. E, portanto, estamos a falar de mais de 2 mil milhões de euros de obras de construção civil a lançar nos próximos meses e inclui também, como já referiu, algo tão importante como a requalificação das escolas para cumprir, aliás, um acordo que foi assinado pelo anterior Governo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e que inclui a reabilitação de 451 escolas inicialmente identificadas. Esta é, portanto, uma tarefa homérica que este Governo tem a seu cargo, porque o Governo anterior não fez a sua obrigação na execução dos fundos europeus. E é por isto que o relatório referido, e estou a citar, afirma mais uma vez perentoriamente que esta execução se mostrou insuficiente para impulsionar o investimento público, resultando num investimento líquido negativo e que prejudica o potencial de crescimento económico no futuro. Ou seja, o Governo do PS de facto, comprometeu a concretização de um instrumento estratégico para o país. E apesar de tudo aquilo que foi dito aqui pelos senhores deputados do PS, que estão, enfim, satisfeitos com aquilo que é a execução do PRR, sendo que apenas a 2 anos de fechar o financiamento está quase tudo por fazer e a verdade é esta. Neste momento, o Plano de Recuperação e Resiliência está a meio do percurso temporal, como sabemos, mas estão mais uma vez satisfeitos com a execução que deixaram para o atual Governo. Na primeira parte do tempo para executar o PRR, executaram 20%. E, portanto, a conclusão é óbvia. Na segunda metade do tempo, temos, portanto, 2 anos em que temos que executar 80% do PRR, porque o que aquilo conta é a execução final. E, portanto, se o Governo anterior tivesse feito o seu trabalho de casa, teria mais executado e não o fez. E, portanto, nesta matéria, Sr. Ministro, peço-lhe que reconfirme os dados de execução que nos trouxe aqui no início da sua intervenção. Este atraso vai exigir, como também já referiu, que o Governo tenha um impulso acrescido e que consiga acelerar ainda mais o ritmo nos procedimentos de forma a ultrapassar várias dificuldades e constrangimentos que nos foram deixados pelo Governo anterior e que são complexos. Posto isto, há uma primeira grande conclusão a retirar, é que, de facto, o Governo de António Costa foi desleixado e incompetente na execução do PRR desde o seu início. O Sr. Ministro afirmou recentemente que é do interesse nacional cumprir as metas do PRR, porque é, de facto, uma oportunidade única para podermos desenvolver o país. E eu julgo que aqui todos nós estaremos de acordo, os deputados e o país e os portugueses. E temos a certeza absoluta que o Governo de Portugal tudo fará para que isso aconteça. E neste enquadramento, Sr. Ministro, pergunto em concreto, os fundos do PRR e do PT 2030 estão ou não atrasados? Parece uma questão óbvia, mas é importante que fique aqui absolutamente esclarecido. Qual foi a situação com que se deparou quando chegou ao Ministério relativamente à execução do PRR? Também já aflorou esta questão, mas é importante concretizar e os constrangimentos que lhe foi necessário ultrapassar de forma a poder efetuar o 3º e o 4º pedido de pagamento. De que forma é que está já a preparar o 5º pedido de pagamento, que está também afeto ao cumprimento de um conjunto de marcos e metas, também eles complexos, de forma a poder ser aprovado?
Quanto ao prazo de execução também do PRR, que a todos preocupa, e de facto a Comissão Europeia esteve nesta casa a semana passada e através da senhora Celine também disse que não haveria qualquer condescendência quanto ao final do prazo de execução do PRR, sendo que, naturalmente, vários Estados-membros já assumiram também essa pretensão e, por isso, pergunto que medidas está a tomar para agilizar ao máximo a execução do programa, ao nível dos recursos humanos, aplicações informáticas, procedimentos, etc. Também já foi referindo a alguns constrangimentos, mas é importante referir, de facto, a situação concreta deixada ao nível da máquina administrativa pelo Governo Socialista. Até porque a Comissão Europeia também referiu nesta casa estar preocupada e ciente das dificuldades portuguesas no que diz respeito à burocracia, nomeadamente ao nível dos licenciamentos e outros procedimentos administrativos, que têm a perfeita noção que atrasaram a execução do PRR. E, portanto, aí a responsabilidade também é do Governo anterior. O PT 2030 teve um arranque, como referiu, com mais de um ano de atraso, já tem pouco mais de um ano de discussão, mas as taxas, como também já referiu, são baixíssimas, eu diria mesmo inexistentes, 0,5%. Sabendo que este programa tem de cumprir a regra de execução temporal N+2, quais são os principais desafios e prioridades definidas pelo Governo neste âmbito? E para terminar, como vai o Governo apostar em medidas efetivas de promoção da coesão territorial, sabendo-se que somos um país com dificuldades e disparidades territoriais, e pedia-lhe que enumerasse algumas medidas concretas nesta matéria. Muito obrigada.